Onde usar inteligência artificial? Num vídeo atrás eu falei sobre o pessoal que cria conteúdo com IA do começo ao fim. Hoje eu vou te mostrar como você deve usar a inteligência artificial de forma inteligente, que você não perca o controle do que está sendo construído, né? E que de fato você aproveite o máximo, né? O máximo da inteligência artificial, a máxima produção das LLMs, etc. Aqui a gente tem um projeto. Imagine um projeto da sua realidade, um projeto que em que você trabalha. Pode ser um texto, pode ser um conteúdo, uma criação de conteúdo, pode ser uma edição de vídeo, pode ser um site, pode ser uma campanha de vendas, uma estratégia, enfim. Pense você na sua realidade, que projeto é esse? Todos esses projetos que eu falei hoje são passíveis de utilizar inteligência artificial do começo ao fim. E aqui é importante a gente entrar nesse assunto do começo ao fim. Aqui a gente tem um projeto X. Então, vou chamar de projeto X. Esse projeto X tem um começo. Qual que é o começo? Onde você elabora as perguntas que você quer responder. Exemplo, eu quero fazer um conteúdo, criar um post para o Instagram. Qual é a pergunta que eu quero responder? Qual o público que eu quero atingir? Qual segmento da minha empresa? Quais cores eu quero usar? Quais as frases que eu pensei em usar? E etc. Então você tem aqui uma série de perguntas que você tem que fazer no início do projeto. E aqui nesse início a gente chama de Plan Mode. Então aqui a gente está fazendo o planejamento. Esse planejamento, ele pode ser utilizado em inteligência artificial sim, mas você vai ter que discutir com ela, pode ser o Cláudio, inclusive, que ele tem esse Plan Mode, em que você vai discutir com a IA. Tipo, eu pensei de fazer um conteúdo assim, assim, assado, pensei de pegar esse público aqui, pensei de ser nesse formato aqui, de usar tais cores, etc. Esse é o Plan Mode. Você pode usar IA, porém, essas perguntas aqui, mesmo conversando com a IA, ela mesma vai te perguntar essas coisas. E você que vai ter que responder. Porque eu não sugiro que você utilize a inteligência artificial para tomar essas decisões por você. Qual público atingir, quais frases utilizar. Ela pode até te ajudar a melhorar a frase, mas não decidir qual frase que vai ser utilizada. Então, nesse Play Mode aqui, é a hora que você estrutura o projeto. Eu preciso disso, preciso daquilo, quero responder essa pergunta aqui, essa pergunta ali, etc. O meio, o meio todo, então vamos pegar aqui, ó, essa parte e essa parte aqui, pode ser feito com inteligência artificial. 100%. Né? É a parte da criação do conteúdo. Você não vai precisar abrir o Canva, você não vai precisar abrir o Photoshop, você não vai precisar de qualquer editor para fazer esse conteúdo. Essa arte, esse design, ele pode ser feito inteiramente com inteligência artificial numa boa. E vai ficar muito legal. O que você vai precisar depois dessa parte do meio pronta? Você vai precisar do fim, que é entender se o que foi feito aqui, está de acordo com as perguntas que você fez lá em cima. É onde você vai avaliar o resultado. Né? Então a imagem ficou pronta. O ChatGPT fez a imagem, o Cloud Design fez a imagem, Cloud Code, Manus AI, o que você quiser usar. Fez a imagem e a hora que você bate o olho você tem que entender. Eu respondi as perguntas que eu fiz lá no começo. Essa imagem representa a minha empresa? Essa imagem representa o que eu estou querendo passar? Enfim, né? É aqui onde você realmente avalia o resultado. E nesse ponto aqui, gente, não pode, em nenhuma hipótese, nenhuma, tá? Ser avaliado por uma IA. O resultado é você quem tem que saber. E se você não sabe avaliar o resultado, sinto muito lhe dizer, mas você sabe pouco sobre o assunto. Tipo assim, se a IA te deu uma coisa pronta, né, um texto, e você não consegue entender esse texto, se você não consegue interpretar esse texto, sinto muito lhe dizer, mas você nem deveria entregar esse projeto. Né? Ela te entregou um código. Pode ser que você não entenda da sintaxe desse código. Né? Vamos pensar numa expressão
para desenvolvimento? Um JavaScript. Ela te deu um JavaScript inteiro e você não sabe a sintaxe, não sabe a linguagem de programação para dizer se está certo ou se não está. O que você tem que fazer, no mínimo? Testar esse código. Testa, veja se a hora que você coloca um input, coloca o código e sai o output, se esse output sai sempre no formato esperado. Coloca o input, a IA gera o código é feito, é transformado, e aí tem o output. Se esse output é aquilo que você esperava, e se você testa 20, 30, 40 vezes e sai sempre o esperado, aí sim você tem o resultado que você queria. Então, você pode não entender das ferramentas que ela usa. Se ela usou varinha mágica para criar o conteúdo, se ela usou corte, se ela usou IA generativa, ou se usou texto, enfim. Você pode não entender de nada disso. Só que você tem que bater o olho naquela imagem e entender se aquilo resolve o seu problema. Então, gente, você pode usar IA para qualquer coisa hoje, para praticamente tudo. Mas você tem que saber avaliar os resultados e ter um planejamento muito bem feito para saber se aquilo que você está entregando está de acordo com o que você esperava. Então, no meio, sempre utilize, sempre, tá? Vai aumentar muito a sua produtividade. Não escreva um e-mail, gente. Pare de perder tempo escrevendo e-mail. Pare de perder tempo escrevendo textos longos, slides e fazendo slide, fazendo arte. Para. Escreva prompts. Saiba escrever prompts. E saiba ter um bom planejamento daquilo que você vai operar e avaliar muito bem os resultados que a IA vai gerar para você e, o máximo que você puder, compreender aquilo que ela fez. Quanto mais você compreender, mais por dentro do assunto você vai estar, mais domínio você vai ter da ferramenta.